Enfim chegou o ano de 1808, e Tibikuera já estava bem adaptado à vida na corte, servindo como acompanhante real da dona Carlota Joaquina, e como pajem do filho de Dom João VI, um homem impetuoso e travesso chamado Pedro. Foi lá por volta de 1820 que Tibikuera ficou sabendo de uma revolução em Portugal que acabou obrigando o rei a voltar à sua terra. Tibikuera já havia sido promovido a oficial do Regimento dos Dragões Imperiais e estava em frente ao Paço Imperial, no Rio de Janeiro, quando ouviu com grande comoção, no dia 9 de janeiro de 1822, um grito de "Diga ao povo que fico!" e viu o homem impetuoso se transformar em Dom Pedro I, defensor perpétuo do Brasil. Após esses fatos, Tibikuera foi designado para acompanhar Dom Pedro até São Paulo, onde presenciou às margens do Riacho do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, o grito de independência do Brasil, fato esperado por brasileiros, em especial José Bonifácio de Andrada e Silva. Depois desse episódio, Tibikuera se voltou para os livros, lendo as poesias de Gregório de Matos, a prosopopeia de Bento Teixeira Pinto e os livros de Cláudio Manuel da Costa, José Basílio da Gama, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga, o que fez lembrar da Inconfidência Mineira. Durante esse período, dedicado aos estudos, Tibikuera viu Dom Pedro organizar o império, dominando as províncias do Sergipe, Bahia, Maranhão e Pará, onde ainda havia resistência das tropas portuguesas. Como resultado dessa fase conturbada, tentou-se criar uma divisão no Brasil, comandada por um certo Frei Caneca. Nos anos de 1824 a 1895, Tibikuera presenciou uma grande guerra na Província Unida do Rio da Prata, que ficou conhecida como Guerra da Cisplatina. Voltando para o Rio de Janeiro, no ano de 1831, Tibikuera presencia uma grande confusão que passou para a história como a Noite das Garrafadas, que acabou levando o imperador a abdicar a favor do seu filho menor de idade, em 7 de abril de 1831. Em um dia de 1835, se viu envolvido na Guerra dos Farrapos, ao mesmo tempo que recebia notícias da Bahia sobre a Sabinada e no Maranhão sobre a revolta dos Balaios. Em 1851, foi convocado para ser voluntário da Guerra do Prata, e quando resolveu se dedicar à agricultura e descansar, um tal Solano Lopes o fez voltar às suas aventuras e se alistar no Corpo de Voluntários da Pátria, tendo lutado na Batalha do Tuiuti, do Tororó e do Humaitá, entre muitas outras. Voltando da Guerra do Paraguai, Tibikuera estava no Rio de Janeiro, onde conheceu Saldanha Marinho, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, entre outros republicanos. Recebeu com satisfação a lei do ventre livre e, quando saiu de uma reunião no Clube Republicano, foi pego no meio de uma grande confusão por causa do aumento de 20 réis na passagem do bonde. Mas a sua maior alegria ocorreu no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa regente, Dona Isabel, assinou uma lei que abolia definitivamente a escravatura no Brasil. E logo após esse fato, no dia 15 de novembro de 1889, juntamente com José do Patrocínio, levou ao Marechal Deodoro da Fonseca uma manifestação de declaração da República. Depois de consolidada a República, Tibikuera assiste deslumbrado às inovações do século XX, tais como o avanço da química, na matemática, na física, na astronomia, na biologia e na mecânica. Pelas próprias palavras de Tibikuera, não sei se daqui para diante vocês vão achar algum interesse na minha vida. De 1894 em diante, procurei ser um homem pacato, sensato, discreto no vestir e no falar. Amigo do sossego. Nem sempre confesso que pude manter essa linha, mas consegui milagres. Porque no fim das contas, eu era Tibikuera, índio Tupinambá.